Chegou o momento da gente fazer o inverso, sair agora da Velas e retornar para a BSC. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal para você acompanhar nossos próximos vídeos, curta e compartilha que isso ajuda bastante. Pessoal, eu vou direto ao assunto. Então nós vamos primeiro fazer o tutorial, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a rede Velas, vamos falar sobre a WillSwap, vamos falar muita coisa sobre esse projeto, sobre essa rede, o que eu estou achando até agora, tá lucrativo, tá valendo a pena, alguns pontos importantes. Mas primeiro, vamos direto ao assunto do vídeo para a gente não ficar enrolando quem só quer ver o tutorial, ok? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, agora a gente precisa fazer o inverso. Nós precisamos então sair da VLX, sair da Velas e ir para a BSC. Porque na BSC tu já está acostumado a trabalhar. Então eu gravei este processo e vou deixar em duas telas agora separadas. E ainda assim vou fazer uma narração e uma simulação do que precisa ser feito para você sair então da Velas e retornar para a BSC. Para que você não fique com nenhuma dúvida. Vamos lá. Passo 1. Tu precisa vir a ter BUSD. Por que BUSD? Pessoal, você viu que os limites aumentou. Para você sacar, fazer esse swap de VLCs, por causa de congestionamento da rede, eles aumentaram o limite para 1000. Tá? Para você fazer o swap de BUSD, o limite está em 100. Ou seja, então, melhor o BUSD. Dá para fazer esse swap tranquilo, $100, ok. Então, simplesmente, tu vai clicar sobre BUSD e tu vai fazer o seguinte, vai copiar esse endereço. Correto? Você copiou esse endereço, tu vem a sua MetaMask, lembre-se de estar conectado com a rede da Velas, aí tu vai clicar em enviar, vai colar esse endereço aqui e vai selecionar aqui o BUSD. Selecionou o BUSD, você coloca a quantia mínima acima de $100, certo? Então, digamos que seja aí $150. Tu vai escrever, vai clicar em próximo e vai confirmar. Pronto. Vai receber praticamente de imediato aqui na sua carteira. Aqui não tem congestionamento. Um ponto importante que você deve observar, essa não é a única forma de você participar da rede Velas. Tem também as corretoras que já aceitam a rede Velas. Então, tu pode simplesmente comprar nessas corretoras e já enviar direto para a sua wallet, fugindo agora desses mínimos que de fato estão elevados, tá? Então, tu pode fazer isso direto com a corretora. O mesmo processo é para você sair também. Tu pode sair daqui direto para a corretora, pagando aí somente a taxinha da MetaMask, que é bem mais interessante. No caso de tarifa, pessoal, a tarifa aqui é muito baixa. Tá? Eu não paguei $1 para fazer todo este processo de fazer várias transações aqui dentro da wallet da Vela e retornar para a BSC. Então, tá bem interessante a questão de tarifa. Mas, se você utilizar esse swap aqui da WillSwap, aí sim, aí tu vai pagar tarifas absurdas. Nunca utilize isso daqui para você sair, por exemplo, da Velas. Para você chegar, ok, dá para você enviar para cá, tu vai pagar tarifinhas mínimas. Agora, para sair, a tarifa é um absurdo. Então, vamos lá. Seguindo o nosso tutorial. Ok, caiu aqui o seu saldo, tudo certinho, tu tem 100 BUSD aqui, o que tu vai fazer? Vamos clicar então em Swap. Clicou em Swap, nós vamos ter a opção, então, da Binance Smart Chain já marcado aqui embaixo, porque nós estamos falando do BUSD. Então, tu vai escrever aqui um valor acima de $100, correto? Então, digamos que seja $150. Vai deixar aqui marcado o automático, vai te cobrar uma taxinha mínima, simplesmente vai clicar em Swap, conforme vocês acompanharam aí no vídeo que eu fiz, tá? Clicou em Swap, agora tu vai esquecer que tu fez esse procedimento. Por quê? A rede ainda passa por congestionamento, ainda está lenta, então tu vai esquecer. Um ponto bem interessante que a gente tem que observar é somente o swap que está lento, algo que me deixa um pouco mais tranquilo em relação à rede. Toda movimentação feita aqui, tanto de troca de token, a transação, compra, venda, está funcionando na velocidade da luz, na mesma velocidade da rede, com as mesmas tarifas. O que está, de fato, congestionado é este swap, ou seja, então não é a rede como um todo que está congestionado, é somente esse processo de swap, tá? Então vamos lá. Feito este procedimento, tu vai aguardar então talvez algumas horas. Eu simplesmente fiz ontem à noite, por isso que eu não gravei em cima do tutorial falando para você, ó, pessoal, isso. Eu simplesmente gravei ontem à noite, fui dormir e hoje eu acordei, o BUSD estava aqui, como vocês podem ver no vídeo. Ele estava já na rede da Binance Smart Chain. Aqui ficou simples, aqui você sabe o que fazer. Por quê? Tu simplesmente vai fazer isso aqui, ó. Tu vem na sua MetaMask, vai selecionar agora a rede da Binance Smart Chain, correto? E aí, tu vai copiar esse endereço aqui. Copiou esse endereço? Clica aqui em enviar.
Um ponto bem interessante que eu percebi, tu vai colar o endereço, não clica em máximo aqui. Se você deixar aqui no alto, tu simplesmente escreve o valor, tá? Ah, eu quero enviar 150. Escreve 150 e ele automaticamente vai preencher. A tarifa aqui não pode ficar em zero. Tá? Como não tem um fundo, ele não preencheu a tarifa. Eu percebi que quando eu estava clicando no máximo, ele não preenchia a tarifa automaticamente. Aí ele dava erro de tarifa que estava em zero. Então, eu simplesmente escrevi, tá? Que eu queria fazer a transferência de $102. Ele automaticamente identificou meu saldo, colocou uma tarifinha mínima aqui, como vocês podem ver, e aí você só clica em enviar e caiu no mesmo momento lá na rede da BSC. Aqui foi rapidinho, na velocidade da luz também. O único momento que está travando as transações na wallet da Velas é esse swap. É esse swap de uma rede para outra. E aí eu não sei se é a demanda que manda para a BSC, se é a Velas que não está conseguindo atender essa demanda, não sei, de fato. Mas o que acontece é que, conforme eu mencionei para vocês, a opção de troca aqui na rede da Velas está funcionando perfeitamente bem, muito rápido e com as mesmas tarifas de sempre. Agora, pessoal, o tutorialzinho está pronto. Então, se você tem um menor saldo, tu pode optar por continuar farmando, tu pode optar por utilizar uma corretora caso tu de fato queira sair, tá? Vamos lá, seguinte, vamos conectar aqui com a nossa Velas, vamos alterar aqui para a nossa Velas mais uma vez, né? Em relação aos ganhos, os ganhos estão interessantes, os ganhos estão bons. Eu fiz uma colheita ontem e já tem mais $23, ontem à noite, né? Já tem mais $23. Qual está sendo o lucro? Em torno de 24 horas, pessoal, ele está chegando próximo de $100, tá? Está chegando próximo disso aqui, ó. Ele está praticamente batendo esse valor dentro de 24 horas. Lembrando que o número de pessoas entrando cada vez aumentando mais, então esse APR está baixando, tá? Mas é um ponto bem interessante, o que muita gente já percebeu, esse APR não está batendo. Ele não está batendo por quê? Na soma, por exemplo, aí de 5, 2, 3 dias, é que a gente está no comecinho do projeto, mas não está batendo. O que me leva a crer que esse aqui é um APY ao invés de um APR. Inclusive, eu vi um Twitter da WillSwap lá no Twitter, que eles mencionaram para aproveitar os APY do Farm. Mas aqui para a gente está mostrando um APR, né? Mas eu acredito de fato que seja um APY, ou seja, ele está um rendimento bem interessante, mas ele seria um APY. O maior rendimento aqui nem está sendo tanto aqui do Farm, mas eu acredito que se tivesse esse mesmo valor aqui, $1.000, dentro dessa pool de autocomposição aqui, o rendimento aqui seria mais interessante. Olha só, não faz 2 dias, né, que eu fiz que eu coletei o meu ganho do Farm e joguei para cá, 5.7 WAG ganho, $9. Correto? Então, nós temos aqui 237 e aqui é uma APY de composição automática. Então, vamos falar o seguinte, qual é a minha ideia para o WillSwap? Pessoal, conforme eu falei para vocês, eu quero aproveitar o nascimento dessa rede. Então, não me importa para mim se no curto prazo ela vai recuar, se vai corrigir. Inclusive, eu já vou comentar com vocês sobre momentos de entrada. Isso daqui. Qual é a minha ideia? É pegar esse ganho, tá? Eu fiz só aquele saque de $100, não vou fazer mais. Não me importa se a rede vai corrigir ou não, se esse daqui vai diminuir para $500, no curto prazo para mim não me importa. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar esse ganho aqui, deu $50, deu $100, ok. Pego aqui, jogo para a pool de composição automática, correto? Então, a minha ideia é chegar a $1.000 de dólar aqui e aí deixar aqui. No caso de chegar novas DeFi aqui na rede da Velas, eu simplesmente movo esse saldo aqui e vou descentralizando o meu investimento da rede da Velas. Nunca é bom a gente deixar somente uma plataforma. Ela pode dar ruim. Então, o ideal é que a gente deixe sempre na plataforma mais segura a maior parte, mas vai descentralizando, vai investindo em outros projetos também. Então, a minha ideia é investir em outras DeFi dentro da rede da Velas. Pessoal, seguinte, importante, tá? A rede da Velas anunciou recentemente que o incentivo para desenvolvedores, projetos e DeFi dentro da rede é de 100 milhões. Não é pouca coisa. Era de 3 milhões no começo do ano, agora eles aumentaram para 100 milhões. Ou seja, eles estão de fato querendo transformar a rede da Velas numa das gigantes do mercado aí. Quem sabe, né? Quem sabe não tem um futuro gigantesco. E se, de fato, os desenvolvedores abraçarem, começarem a lançar projetos dentro da rede da Velas, vários e vários projetos, e a rede conseguir suprir a demanda, porque acho que esse é o ponto fundamental. É a rede, por exemplo, não ficar congestionada. Eles têm que resolver este problema do swap aqui, se eles querem fornecer um swap dentro da própria wallet da Velas.
não está correto, isso não é justo com o investidor, você ficar aguardando horas e horas para processar a sua transação, né? Então, eles precisam resolver isso, aumentaram esses limites aí na tentativa de resolver, mas eu acho que não é isso que eles têm que resolver. Mas, isso daqui pode acontecer. Por quê? É uma rede nova, cara. Então, eles precisam se ajustando dia após dia, melhorando dia após dia, para que a rede fique redondinha, para que possa atender as expectativas do investidor. Então, tudo no comecinho agora é arriscado na rede. E agora eu quero conversar contigo que está interessado nessa oportunidade. Vale a pena participar da rede da Velas? Vale a pena participar de um Aguil Swap da vida? Cara, no momento eu indicaria para você não participar. No momento, eu indicaria de verdade. Falei para você, não. No momento ainda não. Por quê? Isso daqui que eu fiz, isso daqui, é um processo muito arriscado. É um processo que somente para quem tem um pouco de paciência para aguardar um swap demorado, para quem não tem medo de arriscar, tá? Para quem traz o seu investimento e, ok, vou aproveitar, vou apostar a longo prazo, vou ver o que acontece. Por quê? Porque nós estamos falando de uma rede nova, eu já comentei isso com vocês, e é uma rede que explodiu agora. Se ela explodiu agora, significa que você está num topo. Tá? Então, a gente observa que os farms aqui que a gente tem que pegar, ou você pega a VLX, ou você pega o AG. São dois projetos que explodiram agora. Então, você está pegando dois topos. Tá? Então, você tem que entender essa questão. Primeiro, você entende essa questão. Então, a menos que tu queira, de fato, investir para longo prazo, questão aí de 6 meses, 1 ano, que tu, de fato, acredita que a Velas vai dar alguma coisa, como eu acredito, que dentro de aí 1 ano, 2 anos, ela pode, de fato, ser uma das grandes do mercado, neste caso, aí tu pode investir. Mas nunca esqueça que você está comprando um topo. O ideal mesmo é que você aguarde aí mais uma semana, mais um mês, veja a cotação da VLX, veja a cotação da WAG, veja se de fato vale a pena, se a rede já resolveu esses problemas de congestionamento, se está funcionando tudo redondinho, o que os outros investidores estão falando. Então, para mim, no momento, eu não recomendaria você participar da rede Velas. Tá? Tem muitas outras oportunidades aí na rede da BSC com rendimento interessante, temos na rede da Solana. Olha a rede da Solana brilhando, cara. Então, eu vou fazer vídeo da Solana na sequência desse vídeo aqui para vocês, porque esse aqui é um fork da Solana, então Solana mostra para que veio, né? E a Solana é Solana. O que eu falo para vocês, se esse projeto fosse na rede da BSC, se fosse na rede da Solana, eu não tinha só colocado $1.000, eu teria colocado 5, teria colocado 3, tá? Eu teria colocado bem mais para aproveitar esse rendimento, que apesar de não bater as informações, ele é um excelente rendimento para um farm, para um stake. Então, pessoal, são essas opções que eu tenho para falar para vocês. Particularmente, eu acredito que a rede da Velas pode dar muito certo, tá? Eu acredito que pode dar muito certo, mas não entraria agora de maneira alguma, tá? Porque tu vai pegar um valor de topo de ambos os projetos. No meu caso, o que importa para mim é eu ter cada vez mais WAG na carteira. Então, este é meu objetivo aqui. Meu objetivo aqui é chegar a 1000 tokens aqui da WAG, certo? Conforme eu mencionei para vocês. Então, para mim, o que importa é eu ter cada vez mais na carteira. Não importa se ele vai desvalorizar, eu vou ter sempre a mesma quantidade, porque eu acredito no potencial desses dois projetos, da rede e da WAG, da Aguil. Tá? Aí é outra questão se você acredita ou não. Então eu só recomendo ou só sugiro essa opção para quem acredita no potencial da rede a longo prazo. No curto prazo, para mim não vale a pena para você, tá? Porque tu vai ter as tarifinhas aqui maravilhosas, perfeitas, tudo mais, o rendimento muito bom, mas tá? Você está participando da rede nova, você está comprando o topo, então tem várias coisas pesando contra essa sua entrada no momento. Mas cabe a você decidir se vale a pena ou não. No meu caso, como é uma aposta para longo prazo, eu acredito que vai valer muito a pena. Mas aí a gente vai conversar daqui 1 ano, daqui 2 anos, e óbvio, vou continuar trazendo mais vídeos da Rede Velas e se chegar bons projetos aqui também para quem não tem medo de arriscar. Pessoal, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, tem muito conteúdo interessante aí para vocês assistirem. Telegram, Instagram e Twitter estão no primeiro comentário fixo. Aliás, falando do Insta, eu tô Insta e Twitter, tá? Eu vou mostrar para vocês quais serão os próximos vídeos que vão chegar no canal. Acho que é uma coisa que muita gente estava pedindo. Então acompanha a gente no Instagram, acompanha no Twitter. Vou postar lá nos stories do Instagram e vou postar lá no Twitter quais são os próximos vídeos, assim fica melhor para vocês irem acompanhando, tá bom? Vou ficando por aqui, até mais.